Eu quero estar lendo com os irmãos no livro, do primeiro livro do profeta Samuel. No capítulo 10. É o primeiro livro do profeta, capítulo 10. Vamos ler dos primeiros versículos. Todos acharam? Digam amém. Quem não achou, acompanha no nosso telão. Mas eu gostaria que você se colocasse de pé em reverência à palavra do Senhor. Somente os que puderem, amém? Narra-nos assim o texto. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herança? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por os meus filhos? E quando dali passares mais adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães, que tomarás de sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas a Deus. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que has de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profeta lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que antes o conheciam, viram que, eis como os profetas profetizavam. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: o que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Amém, queridos? Antes de você se assentar, diga assim: uma outra pessoa. Já ele vai entender o que eu estou falando. Podemos assentar. Quero agradecer ao ministério, tirando o nosso tecladista que fica a postos. Preciso falar da história de Saul. Saul foi alguém que foi o primeiro rei de Israel, ungido para ser o primeiro rei de Israel. Vimos lá no início do capítulo 10 que Samuel, então o último juiz, aquele que tinha responsabilidade, era juiz, era sacerdote, teve de Deus o mando para atender o clamor do povo de ungir um rei. Saul tinha algumas características. Saul era alguém que fisicamente se destacava da multidão. Saul era alguém alto, bonito, se destacava mesmo. E num determinado evento, as jumentas de seu pai se perderam, e Saul saiu com mais seu moço à busca dessas jumentas. E procurou durante muito tempo e não gostaria de voltar para casa sem essa bênção. Quem está entendendo, pastor? Diga amém. Isso. Quem conhece a história? Amém. Então, Saul não queria voltar para casa sem essas jumentas. Não queria voltar para casa de mão vazia. E foi procurando, e em determinado momento foi até Samuel. Samuel era um vidente, Samuel era um profeta. Tinha de Deus as revelações e poderia ajudá-lo nessas questões. Mas só quando ele chega a Samuel, há um outro projeto, há um outro plano de Deus separado. Ele foi lá para perguntar onde estavam as jumentas do seu pai, e Deus estava separando Samuel para ungir o rei sobre a sua herança, sobre a sua herdade, sobre aquilo que havia de mais precioso. E quando Saul chega, Samuel o separa e derrama sobre ele o óleo que o separa para ser líder.
Amém, amados? Então, no versículo primeiro que lemos, é exatamente esse processo. Saul ainda estava à busca das jumentas de seu pai para poder levá-las para casa. E nesse período, Deus o unge rei sobre o seu povo, rei de Israel. E Samuel derramou sobre ele esse óleo. Essa unção era muito característica naquele tempo. E hoje, tem o mesmo poder. A unção separa. A unção separa para algo. Assim como Cristo foi ungido, é ungido de Deus, separado de Deus, a unção hoje te separa para fazer alguma coisa, para que você ministre alguma coisa, para que você alcance, consiga, avance em determinadas questões. Para isso você é separado. Quando você é ungido, você é separado do grupo, você é separado do meio. Quem está entendendo, pastor? Diga amém. E ele foi ungido. Eu posso até imaginar Saul, não é? O profeta, porque era profeta mesmo, chega e diga assim: você foi ungido, o rei de Israel, Deus separou você para ser ungido. Ele falou: é tudo. É ou não é? Que mais? Eu saí para buscar jumentas no meu pai e volto rei. Que Deus é esse? Isso é tudo. É ou não é? Ô, querido, você sai para um emprego lá, não, tem uma vaga. A vaga de quê? Olha, a vaga você vai ganhar meio salário mínimo. Não, mas eu estou precisando, eu vou assim mesmo, eu preciso desse dinheiro. Vou lá, aí vai chegar lá, o cara fala assim: não, eu gostei de você, você não vai ganhar meio salário mínimo, não. Vai ganhar 10 salários. Tá bom assim? Aí, é tudo ou não é? Ele saiu para buscar jumentas do pai e volta rei. É ungido rei, foi derramado óleo sobre a sua cabeça. Mas não era tudo. Fala para a pessoa do seu lado: não era tudo. A unção não é o fim em si mesmo. Deus tem muito mais. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim: aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que não subiu ao coração do homem, foi o que Deus separou para aqueles que o amam. Quem está entendendo, diga amém. Então tem muito mais coisas do que você está imaginando. Às vezes você está pensando: não, eu vou alcançar isso, eu vou conseguir isso, e Deus está preparando outras coisas. Com Saul não foi diferente. O que ele queria mesmo, já cansado de tanto andar, era achar as jumentas do seu pai e devolver aqui: pai, suas jumentas. Ele volta rei da sua casa. Isso no versículo 1 estava dando isso. Eu quero tratar com vocês hoje, não é nem isso. Quero tratar com vocês hoje especificamente no versículo 6, das expectativas. Depois a gente vai buscar um outro ponto. Mas eu vi coisas interessantes no texto que eu gostaria de estar falando com vocês. Então a primeira foi essa. Está logo no primeiro versículo, do capítulo 10. Porque saiu para buscar as jumentas e foi ungido rei. Estou podendo? Coisa de Deus mesmo, né? Deus é bom demais. E mais, hein? Ungido rei sobre a herança de Deus. Que coisa, hein? Tremendo. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus te ungiu para ser líder. Deus te ungiu para ser líder de um grande povo. Deus te ungiu para ser líder. Você não foi chamado para ficar aí parado, para achar que aquilo que você viveu de Deus, que o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, as coisas que você já presenciou, já viveu, acabou Deus aí. Deus não acabou aí não. Deus tem muito mais coisas para você. Uma unção de liderança sobre a sua vida. Amém, queridos? Aí lá no versículo 2, antes da gente chegar no versículo 6, vamos passar pelo 2. Eu falei que ele foi ungido, amém? Quando você é ungido por Deus para fazer alguma coisa, Deus não te larga na mão não, querido. Esse negócio de Deus ungir, você vai padecer um deserto, aquela provação. Deus tem todo o cuidado com quem Ele separa, porque às vezes dá até medo. Né? Tipo assim, olha, você vai vir trabalhar comigo na obra. Aí quando tu olha a vida do cidadão, fala assim: ah, não, essa prova eu tô fora, meu. Que, rapaz? Andar a pé, tem que... Não, eu tô fora. Vou levar tapa dos outros? Não, eu tô fora. Tô fora. Deus, quando te separa, te chama para alguma coisa. Quando Deus unge, te separa, Deus cuida. Fala para a pessoa do seu lado assim: Deus cuida. E no versículo 2 é exatamente isso. Que diz lá: partindo hoje de mim, achará 2 homens, junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza.
os quais te dirão, acharam as jumentas que fostes buscar. Aquilo que afligia Saul, amém? Saul saiu de casa para quê, gente? Para buscar as jumentas. Aquilo que afligiu o coração, que ele estava andando. Deus falou assim, pai, você não precisa se preocupar com essas coisas, não. É hora de você se preocupar comigo, com o reino. Quem está entendendo, diga amém. Porque essas coisas, eu estou dando solução. Já acharam as jumentas de seu pai, aquieta o seu coração, descansa o seu coração. Você está aí na força do seu braço, correndo atrás para resgatar filho, resgatar marido, fazer uma série de coisas. Deus está falando assim, descansa. Se você está comigo, descansa. Se eu te separei, descansa, porque eu vou cuidar de você. Aquilo que te aflige não vai te afligir mais. E Saul, com certeza deu glórias a Deus. Eu daria. Quando Deus separa, Deus provê. Olha que coisa tremenda. A gente vai ver isso lá no versículo 3º, versículo 4º. Olha o que está escrito lá. E quando dali passares, já é outro profeta. Dali passares mais adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão, como estás? E te darão 2 pães, que tomarás da sua mão. Está entendendo? O homem estava cansado, numa busca tremenda, dificuldade só. Primeiro já acharam a jumenta. E agora? É Deus falando assim, olha, eu vou cuidar de você. Você não precisa se preocupar, que eu vou cuidar de você, eu vou prover. Ele estava com fome. Homens que ele não conhecia, ofereceram-lhe pão. Homens que ele nem imaginava, ofereceram-lhe pão. Quem está entendendo? O zelo, o cuidado de Deus, não é gerei à toa. Israel não chama Deus de gerei à toa, porque ele provê mesmo. Deus é provedor, e é provedor na sua vida.